Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Hoje nós falaremos sobre mudança pessoal alinhado com ciência e a minha convidada é a doutora Tamires Aiesh Cortez. Tamires, obrigado pela sua presença, é uma honra tê-la aqui. E Aiesh, A-I-E-X. Opa, X, exatamente, X, sobrenome incomum, né? Árabe. É um sobrenome que veio do Líbano, como eu vou. Tem ainda libaneses morando lá com o mesmo sobrenome. Olha só, que legal. Tamires, se apresente aí para o pessoal te conhecer, suas credenciais profissionais. Bom, eu sou médica, eu sou especialista em nutrologia, faz 2 anos. Eu sou formada há 10 anos, eu trabalhei durante 7 anos como médica da família e médica emergencista, então fiz muito plantão antes de entrar nessa área que eu tô hoje. É para eu falar minhas redes sociais? Sim, já deixa aí suas redes também. Meu Instagram é @DRATamiresAiex, A-I-E-X. E eu venho trabalhando com emagrecimento desde que eu decidi fazer essa especialização de nutrologia por conta da minha história pessoal mesmo. Pois é, a sua história pessoal... Bom, antes da gente entrar nessa história pessoal, eu tenho uma curiosidade. Emergencista, você é aquela pessoa que ficava no hospital quando chega um cara que toma uma facada? Aham. Na porta da emergência, sala vermelha. Histórias, né? Eu tenho a minha esposa, a Maiara, é médica, e aí quando eu vou nos almoços com os amigos, todos médicos lá, tem alguns emergencistas, e aí tem algumas histórias assim. A sua esposa foi minha veterana na faculdade. Olha só, que legal. Eu trabalhei muito tempo com emergência, é uma coisa que eu adoro. Inclusive, se eu pudesse, eu falo pro meu marido até hoje, assim, o dia que eu estiver muito bem estabilizada profissionalmente, financeiramente, enfim, uma vez por semana eu quero fazer um plantão na ambulância, assim, porque não tem outra coisa que dê tanto prazer na vida quanto tu trabalhar com emergência. É uma coisa assim, tu nunca sabe o que vai acontecer, tu não pode ser um plantão muito tranquilo, tu vai atender 5 pessoas, não vai ter nada de intercorrência, mas daqui a pouco vai chegar uma criança morrendo, vai chegar uma picada de bicho, vai chegar uma facada, tiro, enfim, é uma coisa bem louca, assim. É muito imprevisível, deve ser uma adrenalina, né? Sim. E diferente da clínica, que é muito mais previsível, né? Completamente diferente, e assim, é uma coisa que te faz sentir muito médico. Tá? Exatamente. Porque você trabalhar dentro de uma clínica, trabalhar dentro de um consultório, é tudo bastante previsível, né? Então, o paciente vai chegar com exame, enfim. Eu inclusive, tenho uma amostra muito viciada, é um paciente que é obeso, é um paciente que tem uma dor, que ele vem ali sempre com sofrimento, mas é diferente do paciente que... uma dor aguda, uma coisa que apareceu do nada, assim. É uma coisa realmente insana. Porque, por exemplo, a tua intervenção na clínica de nutrologia... ela vai gerar benefícios a conta-gotas no paciente. O cara que chega na emergência com a faca cravada no peito, você tem que salvar ele nas próximas horas. Então, na verdade, você tem que tirar ele do risco de morrer. O que vai acontecer depois já não é mais a função do emergencista, né? Então, o paciente chega ali numa emergência, que é uma coisa que precisa ser resolvida nos próximos minutos, e... a partir do momento que você estabiliza aquela pessoa, que sinal vital, frequência cardíaca, pressão, tudo certo, parou a hemorragia, é outra pessoa quem vai conduzir. Entendi. Então, estabiliza, deixa ele ali bem seguro, e isso é uma coisa... varia, porque nunca é um paciente assim, que só levou uma facada. É um paciente que levou uma facada, é diabético, ele usa anticoagulante, então ele sangra mais do que o normal, ele tem um problema no coração que se você fizer qualquer droga pra ele... Tá alcoolizado, tá drogado, então realmente é louco. E você comentou que por conta da sua experiência pessoal, você foi pra nutrologia, né? Qual experiência pessoal é essa pra galera... Então, assim, desde os meus 4 anos, eu sou obesa. Eu tenho essa questão com a compulsão alimentar, que hoje eu consigo enxergar que começou lá na minha infância, desde que eu era criança. Eu lembro da minha mãe contar pra mim, assim, que eu comia comida escondido, e eu pegava o papel da comida e mocosava, assim, no lixo, porque eu tinha episódios de descontrole comendo, e dentro da minha casa sempre foi uma questão essa alimentação. Minha mãe sempre foi muito regrada, assim, nunca... não tinha danoninho, não tinha bolacha recheada, nada disso, era uma coisa muito regrada. E aí, todas as vezes, tipo, eu ia na escola e tinha um coleguinha que tava comendo uma bolacha.
Eu pegava, quer a bolacha? Eu pegava a bolacha e levava para casa para comer escondido. Então, esses episódios começaram ali na minha infância e eu fui desenvolvendo. Eu passava o dia inteiro sem comer, daí quando eu ia comer era uma quantidade absurda de comida. Eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo na infância e, claro, desenvolvendo esse quadro de obesidade desde então. E aí, o que acontece na adolescência, isso, claro, piorou, né? O adolescente, ele tem mais descontrole, enfim. Piorou bastante, até eu chegar no auge dos meus 19 anos com 120 quilos. E um quadro completamente descompensado de compulsão alimentar. A partir daí, assim, ó, desde os 12 anos eu usava remédio para emagrecer. Enfim, a minha família é do interior do Paraná, de Foz do Iguaçu. Então, a gente tinha muito acesso à medicação que tinha no Paraguai, né? Usava anfetamina, sibutramina, tudo que você imaginar de medicação que existia no mundo para ser utilizada. Eu já tinha usado, assim, até meus 14 anos já tinha usado tudo. Emagrecia, daqui a pouco voltava a engordar, justamente porque não se tinha essa noção que tem hoje de um diagnóstico de uma compulsão alimentar, enfim, talvez também não fosse enxergado, porque eu era uma guria muito nova, né? E aí, o que aconteceu foi que com 19 anos já tinha usado tudo, já tinha tentado de tudo, e aí a única coisa que eu conseguia enxergar, assim, era, poxa, eu passei no vestibular, eu vou começar uma vida nova, numa cidade nova, eu queria mudar a minha vida, eu era uma guria super embotada, eu não tinha amigo, eu era super pouco sociável. Por questões inerentes. Porque eu achava que todo mundo me olhava de cara feia porque eu era gorda. A verdade é essa. E no caso, só para entender, 120 quilos para uma mulher seria meio que uma obesidade... Mórbida. 3 já, né? Mórbida, Não se fala mais mórbida, né? Agora é grave. Mas realmente era uma coisa gritante, assim, 120 quilos, eu peso hoje... Não era um sobrepeso? Né? Não era alguém que você falava gordinha, era obesa real. Muito pesada. E assim, desde sempre, tá? Existiram momentos da infância, assim, em que você tem esses estirões de crescimento que até dava uma certa aliviada, mas sempre gordinha. Nunca era uma criança que alguém falava, nossa, peso normal. Não. E sempre comendo descontrolado. Por questões emocionais, enfim, a questão não sei se vem muito ao caso. De qualquer maneira, quando eu tinha 19 anos, eu decidi que eu precisava mudar essa realidade da minha vida, não dava mais com remédio, eu passei no vestibular aqui em Florianópolis e vinha morar aqui, e aí eu decidi que ia fazer cirurgia bariátrica, contra tudo e contra todos. Minha mãe falou que era um absurdo, minha família inteira falando que era um absurdo, que onde já se viu, 19 anos, blá, 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 só que assim... O fato de eu ser obesa naquele momento me tornava realmente a pessoa mais infeliz do mundo, tá? Porque tinha muito disso de eu achar que estava tudo muito errado porque eu era gorda. E eu acho que isso hoje me faz ter condutas em relação aos meus pacientes que me aproxima deles. Do tipo... Claro, com certeza. Empatia enorme, né? Assim, as pessoas acham muito que elas vão ser magras, elas vão ser felizes. Então, eu tento puxar muito para a realidade o paciente que chega assim, ó, porque minha vida tá uma bosta, meu trabalho é uma bosta, meu casamento é uma bosta, tá tudo muito ruim, e eu acho que se eu for magra, tudo vai ser muito bom. E eu falo, vou te mostrar a minha situação. Minha situação, eu quero uma guria assim, assim, assado, eu emagreci 70 quilos, basicamente, e não se compra felicidade assim, não é isso que faz as pessoas felizes. Tem uma série de fatores que vai fazer a vida das pessoas se transformar, mas não é a magreza. Vamos tentar tirar a expectativa de cima disso. É claro que é mais fácil você se sentir bem num corpo legal e tal, mas não é só isso. E aí eu fiz essa cirurgia, vim pra cá, tinha um mês de cirurgia, assim. No seu caso, foi aquela que diminui o estômago? Diminui o estômago e tira um pedaço do intestino. Então, são basicamente 2 tipos de cirurgia que fazem, uma cirurgia desabsortiva e uma cirurgia que é restritiva e desabsortiva. Então, existe a possibilidade de você só diminuir o estômago, existe a possibilidade de você só desviar o intestino e existe a possibilidade de você fazer as duas coisas. Desviar o intestino foi o que o Romário fez, né? Que ficou famoso. Para tratar diabetes, exatamente. Eu fiz a cirurgia que era a cirurgia mais agressiva de todas, que diminui o estômago e desvia o intestino. Essa cirurgia é uma cirurgia um pouco mais agressiva que a gente fala, porque a partir do momento que você faz um desvio no intestino, esse desvio... ele desabsorve gordura e carboidrato, mas ele também desabsorve vitaminas. Então, pro resto da minha vida, eu vou precisar fazer uma série de suplementações, enfim,
específicas pensando nisso, né? O cabelo cai, enfim, né? Não absorve ferro, não absorve vitamina B, uma série de coisas que eu vou ter que fazer pro resto da vida. Mas... eu vou te interrompendo, tá? Pra gente ir indo só pra não perder o fio da meada. E aí, no caso, a do estômago, antes da gente chegar em você ter mudado pra Floripa e entrado na graduação, a do estômago é aquela que tem muita recidiva, porque o estômago é elástico e aumenta de novo? Isso. Ela se chama sleeve. Sleeve é uma manga, né, que você faz. Então, o estômago, ele é um reservatório e o que você vai fazer no sleeve é deixar ele só um Você cano. realmente tira um cano Tira dele. aquela parte toda do estômago que é onde reserva alimento. O que acontece realmente é um órgão elástico, né? Aí, no caso, a pessoa não tem fome? Ou se sente cheia rápido? Ela sente fome, ela passa a produzir uma quantidade menor de leptina, difere toda a questão hormonal ali, mas ela não consegue comer. Entendi. Então, se recomenda bastante essa cirurgia para quem não precisa perder tanto peso ou como uma ponte entre a pessoa fazer essa cirurgia e depois fazer uma cirurgia mais agressiva, Saquei. de uma obesidade super mórbida. Hoje não se faz mais tanto com o advento das medicações dos análogos de GLP-1, então ela vai ter uma perda de peso semelhante ao que tem uma pessoa usando uma semaglutida, uma tirzepatida, então não é mais tão recomendável. E aí, no caso do estômago, não tem recidiva, porque tu tirou o estômago. Desculpa, do intestino. O intestino não tem o que fazer. Essa parte desviada, tanto do estômago quanto do intestino, continuam aqui dentro de mim. Mas é um órgão morto, tá? Caramba. Tá ali vascularizado e tal, mas ele não tem função dentro do meu corpo. E aí se parou de fazer essa cirurgia hoje em dia justamente por conta disso, porque tem risco de virar um câncer, enfim, né? Tem riscos de ter um órgão morto dentro do corpo. E tem as alternativas que a gente vai falar depois, né? Das canetinhas. Tem alternativas, exato. Bom, desculpa aí, só pra gente entender E aí você fez então as duas, né? Você tirou o estômago e tirou o intestino. Porque faz muito tempo que eu fiz, né? O médico que eu fiz foi lá no interior do Paraná, enfim, era um médico bem agressivo, assim. E aí vim pra cá, depois de ter feito a cirurgia. Enfim, no começo perdi bastante peso, foi um negócio bem chocante pra mim, assim, porque vir pra um lugar novo, morar sozinha, numa faculdade nova, que é uma faculdade puxada, enfim, uma faculdade de período integral, eu estudava, eu trabalhava durante a faculdade e ainda tinha questão alimentar, enfim, perdi bastante peso ali na faculdade e assim eu terminei a faculdade e tinha perdido mais ou menos 50 quilos durante a faculdade. E uma coisa que eu gosto de falar também é assim, ó, durante a minha faculdade, eu consegui entender que a cirurgia corta o estômago e não corta a cabeça. E levou um tempo até que isso acontecesse, né? Tratar a cabeça, tratar o comportamento alimentar é uma coisa muito importante, pensando em nunca mais querer voltar àquela pessoa de 120 quilos. Mas até então não tinha um entendimento de que eu era uma pessoa com um diagnóstico de algum problema alimentar. Na tua cabeça, assim, bom, vamos resolver a parte de eu não conseguir comer e resolveu. E resolveu, durante um tempo, né? E qual que é Porque, por exemplo, acho que o caso mais famoso de programa nessa área é aquele doutor... O The Biggest Loser? Não, aquele que é bravo com todo mundo lá. Uhum. Você não pode ter tomado, você tomou o oceano inteiro de água, porque como é que você não emagreceu? Ele dá uns xingão na galera lá. E ele não recomenda para algumas pessoas. Justamente, imagino que porque a pessoa não tem a cabeça para isso ainda, né? Porque quando a gente vai pensar assim em qualquer tipo de distúrbio alimentar, vamos lá, a gente tem que pensar que existe uma coisa que nos leva a comer, um impulso que nos leva a comer, e existe uma coisa que controla a quantidade de comida que a gente come. E o que a cirurgia faz é controlar a quantidade de comida que a gente come. Mas o nosso impulso de comer continua ali. Pois é. Né? Então, se isso não for tratado, se, por exemplo, uma pessoa come porque ela é ansiosa, ela vai fazer uma cirurgia no estômago. Ela vai continuar ansiosa. Se uma pessoa come porque ela tem uma compulsão alimentar, ela vai fazer cirurgia e os episódios de compulsão, eles vão continuar. É claro que ela não vai conseguir comer uma grande quantidade de comida, mas ela vai repartir a comida dela em várias vezes por dia, ou ela vai começar a beber, ou ela vai começar a comprar. Eu tenho paciente dentro do consultório, por exemplo, que deixou de ter compulsão alimentar e começou a ter compulsão por sexo. Eu pegava muito com álcool. Nossa senhora, muito. É muito comum. Porque desce, né? O álcool consegue descer. Não precisa ficar contido dentro de uma câmara gástrica ali o álcool. Então, é fácil para descer. E como é que é perder 70 quilos? Tipo, você teve alguma questão de imagem, assim? Tipo, você outra pessoa? Tem. Na verdade, assim, ó, o que acontece era uma outra Tamires, tá? A impressão que eu tenho hoje é que aquela pessoa
era outra vida. E realmente, né? Era uma irmã, assim, um negócio diferente de você hoje. É outra pessoa. Eu vejo foto minha de antigamente, nem tem muita foto, né? Se Você abrir não meu batia, Instagram, ele né? tem 3 fotos. Você não devia gostar de bater também, né? Não gostava. Tem uma questão, um diagnóstico de transtorno dismórfico corporal, que é o quê? Tu olhar e não ver que aquilo dali é aquilo dali. Eu hoje, por exemplo, se eu ganhar 3 quilos, eu vou olhar no espelho, eu vou achar que eu tenho 120 quilos de novo. Então, isso é uma coisa que precisa também ficar atento para desenvolvimento de doenças relacionadas a isso, né? Que é comum. E por que quando você estava se apresentando, você falou, eu sou obesa? Porque isso eu vou me tratar pro resto da vida. Vamos lá. No cerne da questão, o que é obesidade? Primeira coisa que se define, uma doença crônica. Então, o meu corpo sempre tende a voltar pro meu peso mais gordo. O meu metabolismo tenta, as células de gordura que murcharam e não foram embora, elas continuam me pedindo a energia que eu tinha de antes. É que hoje eu não consigo comer aquela quantidade. Mas a obesidade é uma coisa que vai me acompanhar pro resto da vida. É uma vozinha que vai ficar aqui, que vai ficar falando, volta para aquele peso, volta para aquele peso. Você precisa acumular aquela energia. E aí, todas as vezes que a gente vai sentir fome, que a gente vai sentir aquele desejo de comer, a gente vai sentir muita vontade de ter aquela energia que a gente tinha. Claro que eu não tenho a mesma energia que eu tinha quando eu tinha 120 quilos, né? Eu tinha muito mais energia estocada, né? Então, é uma coisa que eu vou tratar pro resto da vida junto com esse diagnóstico de compulsão alimentar, que em alguns momentos vai estar melhor ou pior, claro, né? Por circunstâncias da vida, mas isso é uma coisa que vai ser tratada pro resto da minha vida. O meu pai teve problema com o alcoolismo, né? E até hoje ele pisa em ovos, assim. Ele se entende também como mesmo não bebendo sei lá quantos anos, tem que pisar em ovos, porque senão... Eu acredito que, assim, em algum momento vai se falar em vício em comida, né? Eu também acho. Eu acho. E é um vício, ele é maldoso com a gente, assim, porque é muita oferta. Só pra galera entender, talvez no senso comum você escute vício em comida, etc., mas na ciência ainda não tem isso definido, né? Um diagnóstico de vício em comida. Embora a pessoa possa ter um comportamento com a comida muito parecido do que um sujeito tem com cigarro, por exemplo. Eu lembro no meu ensino médio, tinha um rapaz lá, ele também era bem gordinho, assim. Ele levava para comer no intervalo doce de leite. Caixinhas de doce de leite. Ele abria e comia 2 caixinhas de doce de leite. Pô, isso é claro um transtorno, né? Um negócio muito fora do normal, né? Do que a gente chama de normal. Quando você fala assim, até pra galera entender, já que a gente tá nesse âmbito pessoal, né? Normalmente eu não pergunto muito no âmbito pessoal, mas como a tua história é um dos pontos do podcast, o que é um episódio que você tinha de compulsão pro pessoal que tá em casa assim, compreender? É bem importante explicar isso, porque eu recebo muito paciente dentro do consultório falando, eu tenho compulsão. A gente até manda um questionário pros pacientes pré-consulta. E aí, né, tem uma pergunta no questionário falando, você acha que você tem compulsão alimentar? 90% das pessoas que respondem sim, não tem. Um episódio de compulsão alimentar se caracteriza principalmente por uma quantidade muito grande de caloria em um episódio muito pequeno de tempo. Isso é um episódio de compulsão alimentar, tá? Diferente de um diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. Transtorno de compulsão alimentar é a recorrência desses episódios, tá? Num certo tempo, com uma certa frequência. Essa quantidade absurda de caloria que a pessoa come, ela não escolhe o que ela vai comer. Então, eu tenho compulsão por doce. Não. Se tiver comida estragada na geladeira, vai ser comida estragada, tá? Por exemplo, assim, uma pizza de 8 fatias, seguidas de um prato de arroz e feijão, com brócolis. Quando terminar tudo isso, 3 barras de chocolate, acrescido de 2 litros de Coca-Cola. Junto com isso, geralmente, esses episódios as pessoas comem escondido, então eles têm vergonha, porque tem uma noção de que isso está acontecendo. Eles vêm com um sentimento de culpa acompanhado. Quando termina aquilo tudo, que a pessoa realiza que ela fez tudo aquilo, ela consegue entender que tem alguma coisa muito errada. Então, vem esse sentimento de culpa e pode ou não estar relacionado com episódios purgativos. Esses Purgativos tomar laxante, enfiar o dedo na goela, vomitar. No outro dia de manhã acordar e fazer muito exercício físico. Isso se assemelha muito com a pessoa que usa droga, tá? E é por isso que sim. o vício em comida, enfim, a mesma
neurofisiologia ali do negócio de dopamina e de precisar sempre de uma quantidade maior e de você forçar a comer até passar mal, desafiar o próprio corpo, isso tem muita relação. Quando que isso passa a ser um transtorno? Quando isso começa a acontecer nos últimos 6 meses, mais de 2 vezes por semana, com episódios que vão piorando de cada vez, geralmente relacionados com algum tipo de desestabilidade emocional. E quando a gente fala essa quantidade de comida, eu sempre pergunto pro paciente, você acha que é uma quantidade assim que você come até passar mal? Ai, não, eu belisco um pouquinho ali depois do almoço, eu passo a tarde inteira beliscando. Isso configura comer ansioso, tá? Não tem nada a ver com compulsão. Não seria um episódio. Tem que ter essa quantidade, assim, absurda, sem escolha, tá? Ah, eu vou parar e eu vou escolher se eu quero comer arroz e feijão. Não, entendi. Não consegue. Um exemplo real, assim, seria o quê? A pessoa realmente comeu uma pizza, um prato de feijão depois e uma barra de chocolate e um litro de coca. Isso realmente seria um Já aconteceu comigo, tipo, 3... Mas, tipo assim, isso não é um exagero seu. A pessoa... Tem pessoas que normalmente fazem isso. Sim, faz. Acontece. E geralmente isso a pessoa faz escondido. Eu tenho paciente, por exemplo, antes de ir buscar meu filho na escola, eu paro no supermercado e compro 5 pacotes de salgadinho. Entendi. E 3 barras de chocolate. Eu como no carro pra ninguém ver que eu fiz isso, entendi, junto com Coca-Cola e tal. Aí eu escondo tudo aquilo dali, aqueles pacotes, jogo no lixo antes que alguém veja, porque eu não tenho coragem de fazer isso em casa, que se eu fizer meu marido vai achar ruim, ou eu não tenho coragem de fazer na frente dos meus filhos, porque eu não quero dar esse exemplo, né? Então, isso daí caracteriza bem. É bem diferente de uma pessoa ansiosa que tá ali beliscando o tempo todo. E aí, no caso, a bariátrica te resolveu também isso, porque você não resolveu isso. Não resolveu. Isso é propriamente um distúrbio dopaminérgico, como... Não, perfeito. Talvez a palavra que eu tenha usado tenha sido errado, mas assim, você deixou de comer essas quantidades de comida porque não tinha espaço. Como? Tem episódio de compulsão como desse jeito, tá? Como, passo mal, quase morro, deito, respiro. Que daí quem fez esse tipo de cirurgia que eu fiz, pode ter uma coisa que chama síndrome de dumping. Eu não sei se você já ouviu falar. Não. Tá. O que acontece quando uma pessoa tem síndrome de dumping é uma coisa que se fala que é sensação de morte. Por conta do alimento passar por um reservatório que antes deveria ser um reservatório e passa a ser um tubo, ele passa de maneira muito rápida pelo trato digestivo, e isso faz com que o pâncreas libere uma grande quantidade de insulina. Essa quantidade muito grande de insulina que o pâncreas deposita ali não condiz com a quantidade de caloria que a pessoa comeu. E aí ela faz um quadro de hipoglicemia muito grave. E a pessoa tem uma sensação de morte realmente. Taquicardia, taquipneia, sudorese e tal. Geralmente isso acontece com alimentos que são com uma quantidade muito grande de açúcar e que alimentos que são mais líquidos. Tipo, batata para dar dumping, é milkshake. Milkshake entrou, passa rapidaço, né? Muita doce, insulina, hipoglicemia. Daí é sensação de morte. Acontece comigo ainda, tá? É uma coisa que, claro, trato, enfim, tomo remédio e vou tomar pro resto da vida. Graças a Deus tem remédio pra isso. Mas enquanto existir doença, acho que existirei ali nela, né? Eu tento controlar, porque claro que hoje a quantidade de comida que eu consigo comer tende a ser menor, por conta do meu reservatório ser menor, mas se eu tiver atacado assim, me deu um episódio, eu vou comer. E como é que funciona? Porque eu fico imaginando assim, se eu tivesse essas condições, eu ia ao médico, e aqui eu não quero descredibilizar o médico que nunca teve essas condições na vida e tal, mas eu ir para você lá, eu acho que primeiro que se eu soubesse que você teve essas condições, eu acho que eu ia vincular mais, ou melhor, não é que eu ia vincular mais, acho que eu ia ter menos resistência para vincular, porque eu tô falando com uma pessoa que viveu o que eu tô vivendo, vive o que eu tô vivendo, né? No seu consultório, imagina que você veja os pacientes, imagina que você tem muito paciente com essas demandas, né? De obesidade. Tem muito paciente com obesidade, com compulsão alimentar menos. Principalmente mas obesidade. Muitos que acham que tem, isso. Chega lá, não é. Quando você vê o sujeito com obesidade, você já sabe todas as objeções de vida que às vezes a gente não comenta tanto na mídia. Medo de bater foto, tudo aquilo lá. Você tenta explicar para eles que obesidade é uma doença, porque eu sinto que o pessoal é resistente a essa ideia. Eu não sei se você sente essa resistência em rede social, ou se isso chega para você na sua bolha.
Mas quando você fala assim, eu sou obesa, né? E dá pra ver que você, pelo menos de corpo, não é obesa. Ou corpo físico, né, e tal. Eu sinto que, pelo menos na minha bolha, assim, uma parte enorme da psicologia brasileira entende que se você falar que obesidade é doença, você tá patologizando o paciente, tá tratando, botando nele uma condição. Eu acho que o que acontece pior, assim, da resistência é por conta de medicação. As pessoas são resistentes a usar medicação para obesidade, que é uma coisa que, em última instância, tem caráter estético. É porque eu digo assim, só pra você entender o que talvez tenha ficado meio vago. O cara que é obeso e tá sofrendo com aquilo, ele não liga muito de entender que é uma doença, né? Não, ele quer resolver aquilo Ele quer resolver o problema, exatamente. Ele vai ao médico porque ele sabe que tem um problema. Uhum. Mas ele não consegue, no geral, ele não consegue identificar qual foi o distúrbio que levou ele a chegar ali. Ele só acha que ele come demais, porque é o que você fala. Ah, você come demais, você não faz atividade física, você não gasta aquilo que você come, então pronto, tu tá gordo por causa disso. Claro, as pessoas não buscam filosofar, no geral não buscam muito filosofar sobre isso. Ah, tem uma cirurgia. Não, mas eu não sou tão gorda assim, então não acho que eu preciso de cirurgia. Ah, tem um remédio. Pô, mas vai usar remédio. Entendi. Já se viu. A galera é resistente? Resistente. Mesmo com essas canetas agora e tal? Mesmo com as canetas. Bastante resistência. E assim, vamos lá. Eu tento explicar. Se você tivesse pressão alta, usaria antihipertensiva. Se tivesse diabetes, usaria insulina. Se você tivesse gota, ia usar remédio para gota. Tá tudo bem, né? Vamos lá. Tem a necessidade de usar remédio. E às vezes não é o remédio para tratar a obesidade, mas de repente é a compulsão. É mais importante tratar isso. Tratando a compulsão, a gente consegue depois, de alguma maneira, tratar essa questão da obesidade. Com o advento das canetas, inclusive, né? E uma coisa que eu falo bastante é isso, tá? A caneta não trata a compulsão. A caneta não tira teu impulso de comer. Ele controla a quantidade de comida. Exatamente como a cirurgia bariátrica. É uma cirurgia em forma de caneta. Então, existem alguns mecanismos dentro da caneta que vão fazer com que a fome da pessoa, o food noise, assim, aquela coisa de ficar pensando em comida o tempo todo diminua, mas ela não tira a fome. Então, isso é uma coisa precisa ser explicada para o paciente ali dentro da consulta, né? Ele não pode esperar um grande milagre, não é uma semaglutida que vai simplesmente tratar uma compulsão do paciente, bem pelo contrário. E no caso das canetas, tem essa parada de tomar vitamina também, como você toma? Tem. O que acontece é assim, ó. Principal ação do análogo de GLP-1, para ficar bem claro, o GLP-1 é um hormônio que a gente produz, e a caneta é um análogo, parece com esse hormônio que a gente produz, e a gente produz em muito pequena quantidade, que é um hormônio sacietogênico, tá? Faz a gente ficar saciado. Então, em primeira instância, o que a caneta faz é a comida ficar parada dentro do nosso estômago. A partir daí, você comeu a comida, ela ficou parada ali dentro do seu estômago, você vai ficar saciado por um período maior. Existem milhões de maneiras de você burlar a caneta. E a principal delas é distribuindo bem a tua alimentação. Então, se você comer 10 vezes durante o dia, você consegue comer a mesma quantidade que você comeria se você sentasse para comer uma coisa de uma vez só, numa grande quantidade. Então, essa é a principal maneira de você burlar. A partir do momento que essa caneta, que esse análogo de GLP-1 promove essa saciedade, ele não está avisando lá na sua cabeça que você tem que parar de comer. A pessoa precisa entender qual é o momento que ela vai parar de comer. Isso é uma coisa bastante importante, porque até ontem a pessoa ia lá na farmácia e ela comprava o remédio sem receita. E aí é que mora a grande questão do estigma. Ela usava 2, 3 meses a caneta, ela achava que o problema dela estava resolvido. E o problema estava apenas começando. Aí o que acontece? Parou a comida dentro do estômago, certo? Esse retardo na liberação da comida vai causar um quadro de desbiose, que é uma alteração na flora bacteriana do intestino. Essa alteração na flora bacteriana do intestino vai causar uma hiperabsorção de alguns nutrientes e uma hipoabsorção de outros. Tem vitamina que você vai absorver mais. E, claro, você vai comer uma quantidade menor de comida. Vai ter uma quantidade menor de nutriente. Então, mineral, enfim, tudo isso daí vai diminuir. Por isso que é importante fazer acompanhamento médico para usar. E eu conheço uma galera que usa e aí come M&M, uns docinhos ali, porque come pouco, já aproveita para comer gostoso. E aí cabelo cai unha. Cai tudo. Vai diminuir assim, ó. Tanto a cirurgia bariátrica, quanto uma dieta restritiva, quanto o uso do análogo de GLP-1, vai restringir a quantidade de nutrientes que a gente come. Então, se você fizer dieta, cirurgia ou usar caneta, se você come menos, você vai ter menos nutriente. Isso é uma coisa
lógica, certo? Com menos nutriente, quando o nosso corpo entra num processo de restrição, ele não vai achar que ele precisa mandar nutriente pro teu cabelo ficar parado no lugar. Ele acha que ele tem que mandar para órgão vital. Cérebro, coração, fígado, rim, enfim. Ele não vai ficar mandando vitamina B pro cabelo crescer bonito. Isso não é primordial. Então, toda essa deficiência de nutriente acontece não exatamente pelo uso da caneta, mas pela restrição calórica que vai acontecer pelo fato da pessoa estar comendo menos. E a galera consegue parar de usar caneta, Tamires? Porque assim, eu conheço um pessoal que usa. Geralmente eles não têm indicação para uso. É uma pessoa que tem uma pochetezinha, um negocinho ali, quer dar né? Perder 5 quilos. Eles nunca mais pararam de usar. Porque não foi indicado corretamente, né? Mas a pessoa... Eles nunca mais pararam de usar porque eles vão voltar a ter esse peso. O corpo deles não é um corpo obeso, então não tá preparado para ter... Mas o cara com obesidade que começa com a caneta, ele desmama depois de um tempo ou é um tratamento... Ele pode desmamar. Vamos supor que o paciente tenha obesidade porque ele é ansioso. Então, a gente vai iniciar uma medicação para ele pensando em ansiedade, uma suplementação, enfim. A gente vai botar esse paciente para dormir bem, a gente vai fazer esse paciente fazer atividade física, a gente vai deixar ele redondo, tá? Deixou ele redondo, botou a caneta junto, ele vai perder o peso que ele precisa, ele vai fazer o tempo de desmame necessário e ele pode conseguir ficar sem a caneta se... Tratou o começo lá. Se ele tá controlado da ansiedade. Mas daí acontece que o pai morreu. Ficou mais ansioso. O que faz? Volta a caneta, usa um tempo, enfim. Saber que a medicação tá ali, que pode ajudar nesses descontroles ali, é uma saída. Mas entender que é uma doença crônica, né? Pois é. Se fosse a pressão alta, seria um antipertensivo. Se fosse diabetes, seria insulina. E, inclusive, a medicação foi criada para tratar diabético. Diabetes também é uma doença crônica, deve ser tratada pro resto da vida. Então, todos os estudos que foram feitos em relação a esse tipo de medicação foram baseados nisso, em doença crônica. Por isso que, quando a gente pensa em um paciente magro usando medicação, a gente tem que entender que, nós vamos botar um paciente magro para desenvolver um quadro... Um paciente obeso desenvolver um quadro de desbiose é uma coisa. Um paciente magro, nós estamos trazendo um problema para ele, certo? Se o paciente obeso ele tiver desbiótico, tiver com o intestino ruim, é pior ele ser obeso. Então, depois a gente lida com essa desbiose, ou enfim, a gente faz o que a gente consegue fazer agora para tirar ele desse quadro horroroso que é a obesidade. Mas num paciente magro, de repente, a gente tá causando mais mal do que bem. Perfeito. E tem bastante paciente magro que usa, né? É uma galera tem bastante. Eu recebo paciente, assim, dentro da clínica eu não tanto, mas as outras médicas que tem lá, elas recebem... paciente assim, e é que eu trabalho na rede social e eu preciso estar magra, porque faço provador de roupa. Aí eu ganhei 5 quilos, eu não consigo perder esses 5 quilos, porque quando eu tinha 20 anos eu perdia 5 quilos em uma semana, e agora com 30 anos já não é bem assim. Eu preciso perder esse peso, e eu não consigo fazer isso com dieta. Eu quero usar caneta, se você não me prescrever caneta aqui, eu vou sair daqui de dentro e vou ali no vizinho e ele vai prescrever. Acontece bastante. Imagino. Você criou um método, né? Método TAC. Explica pra gente qual que é a ideia desse método. Os pilares, no que ele se sustenta. Então, assim, diante de toda essa experiência pessoal que eu tive com o emagrecimento, inclusive eu tive uma experiência de ser extremamente sedentária. Eu sempre odiei fazer atividade física. E quando eu era criança, minha mãe botava vôlei, ginástica olímpica, tudo que você imaginar, já tentei. Eu gostava de ficar parada mesmo. Quando eu pensei em estruturar um método de tratamento, o que eu pensei é que eu gostaria que os pacientes tivessem o mesmo insight que eu tive. Claro que hoje tem advento de medicações, enfim, que são medicações um pouco mais específicas, mas eu pensei em fazer com que eles vivessem a experiência que eu vivi, tanto em relação à atividade física, quanto melhora na qualidade de vida mesmo. Eu entendi que um paciente que precisa emagrecer, se ele não dormir, ele não vai conseguir emagrecer, ele não produz hormônios que fazem ele emagrecer. Eu entendi que se ele usar uma caneta ou se ele fizer uma cirurgia bariátrica e ele não fizer atividade física, ele vai emagrecer, só que ele não vai conseguir sustentar isso. Se ele tiver uma alimentação que não é uma alimentação adequada para aquele emagrecimento, a célula de gordura da gente tende sempre a voltar ao nosso peso mais gordo. Então, foi pensando nisso tudo que eu estruturei esse método de tratamento
onde todas as pessoas que trabalham ali dentro da clínica vivem isso e pregam muito isso, porque é uma coisa que eu vivo comigo e eu acredito bastante. Baseado principalmente em ingesta de água, sono, alimentação, atividade física, funcionamento do intestino, mas principalmente pensando em saúde mental. Que é onde eu vi, assim, dentro de todos os médicos, nutricionistas, psicólogos, tudo que eu já tinha consultado na vida, era o que eu via que faltava em relação ao emagrecimento. Não pensar nisso como uma coisa isolada, assim, eu vou no nutricionista para falar sobre alimentação, eu vou no educador físico para falar sobre atividade física. Não, é de juntar tudo isso e fazer com que as pessoas entendam que o conjunto disso vai fazer com que a pessoa não só emagreça, mas consiga manter aquilo dali a longo prazo. Foi pensando nisso que foi criado. E da galera que chega lá no seu consultório, com essas condições, né, obesidade, etc. Como é que é a saúde mental? Geralmente imagino que... É claro, vamos lá, eu tenho uma amostra viciada, né? Sim. Muito dificilmente o paciente que vai chegar ali é uma pessoa bem... Não, mas é isso mesmo que eu tô perguntando. Eu tô perguntando assim, você acha que ele 100% tem 100%. algum transtorno, 100%. Alguma questão mental? Não existe uma pessoa que esteja acima do peso que não tenha algum tipo de comportamento alimentar diferente. Ou um transtorno de ansiedade, depressão. Difícil. Eu não tenho nenhum. Claro, pode existir, mas eu devo ter hoje dentro da clínica pelo menos uns 300 pacientes que estão em acompanhamento ali, que estão vivendo essa questão do método. Nenhum paciente não tem algum erro de... Não é erro a palavra, né? É um transtorno. Algum transtorno. Transtorno mental, né? Não necessariamente uma doença, mas algum transtorno, tá? Sim. A pessoa que ela consegue... Eu não sei se você já... Não sei se é da sua prática assistir alguma coisa sobre isso, mas uma vez eu assisti uma entrevista da Oprah, ela falando assim que ela olhava para as pessoas magras e ela falava, cara, essa pessoa é uma pessoa muito forte, porque ela consegue simplesmente passar pela comida e não comer, ela consegue não estar pensando em comida o tempo todo. E aí, quando ela começou a usar a medicação, quando ela começou a usar análogo de GLP-1, ela entendeu que, na verdade, não é que a pessoa é forte porque ela passa pela comida e ela não come, é porque ela não tá pensando. Ela simplesmente não é uma coisa que passa. Não tá no radar dela ali. Tipo, tu é uma pessoa magra que não deve ter problema com isso, não tá pensando em comida o tempo todo. Eu tenho umas questões que eu tenho que lidar. Mas foi um aprendizado durante a vida. Quando eu era adolescente, eu não tinha sobrepeso e nem obesidade, assim, mas eu era mais cheinho. Se deixar, eu como, adoro comer. Eu sinto, eu tenho acho que um traço de personalidade não é nem um traço de personalidade, eu sou meio ansioso, sabe? Então eu roo unha, por isso que eu faço muito exercício, por isso que eu durmo bem, e eu entro de cabeça, escrevo, faço um monte de coisa, podcast, 1000 coisas ao mesmo tempo, porque eu preciso dar vazão para isso. Então, por exemplo, uma das coisas que eu treinei muito, acho que foi na pandemia que agravou. Tinha uma época que eu atendia na clínica de psicologia remota, em casa, né? Eu trabalhava em casa na pandemia, que comecei a atender mais. Eu atendia 8 pacientes por dia. E tu sabe que isso é muito pesado, né? Era uma desgraça. O meu jantar eram 15 minutos ou meia hora, às vezes, entre um paciente e outro. E o que começou a acontecer? Eu comia muito rápido, e terminava. Eu sempre tive uma predisposição a comer mais rápido. Aí, na pandemia, isso se agravou. E aí, depois que eu percebi que isso tinha se agravado, eu comecei a olhar mais para a parte do momento que eu tô comendo mesmo. Então, não é que necessariamente eu tenha problema com a comida e que fique focado em comida e tô agora pensando no que eu vou comer. Mas quando eu sentava a comer, eu não sentia o gosto da comida. Eu comia. Porque eu tinha que responder o WhatsApp, porque eu tinha que resolver o negócio do RD. Imagina, o RD nasceu em um ano tinha 70 mil assinantes, minha vida mudou do nada, tinha que ter governança, contratar gente, organizar. Agora tá tranquilo, eu nem sei o que eles estão fazendo lá direito. Agora eu tô mais tranquilo, mas no início era primeiro ano, eu não fiz o número 2 sem pensar em trabalho, foi um negócio colossal, assim. E aí eu comecei a comer muito rápido, sempre olhando o celular, respondendo coisa. E aí uma vez, falando com o meu psicólogo na época, ele me perguntou um negócio que eu fiquei estarrecido, assim. Ele falou, cara, qual foi a última vez que você sentiu o gosto do alimento? Você lembra do último gosto do alimento que tu comeu? E eu não lembrava.
Falei, realmente, eu não sei a última vez que eu comi e senti o alimento, a textura, o calor do alimento, a temperatura do alimento, o sabor do alimento. Sei lá, nos últimos 6 meses eu só coloquei pra dentro. E aí eu comecei a perceber que nesses momentos, às vezes, eu comia demais. Então eu pedia 2 hambúrgueres, batata, e eu comia e nem sentia, sabe? Na verdade, tu comia no teu corpo tava desesperado, clamando por energia, né? Exato. Era o que E aí, viesse na frente. Porque ele provavelmente passava períodos longos sem comer. Exatamente. E aí, sim. a hora que vai comer, Exato. teu corpo tá clamando. E geralmente é carboidrato, né? Exatamente, isso aí, exatamente. E aí, hoje, então, o momento da refeição é quase que um momento meio meditativo pra mim, sabe? Mindfulness. É o mindful eating. Eu sento, como, presto atenção no alimento, não olho o celular. Então, a minha interação, apesar de eu não ter um grande problema, a minha... Isso é curioso, porque, pô, se uma pessoa tipo eu, assim, que não tem um transtorno alimentar, né, não tem obesidade, ainda assim, a configuração do mundo me empurrou para um lado de ter uma dificuldade com o alimento e eu tive que pensar, não, eu quero comer com calma, sentir o gosto do alimento. Imagina uma pessoa que é menos instruída, menos esclarecida, que às vezes só vai, né? Não, A chance disso escorregar para um problema... E assim, ó, vamos lá. Tu tem algumas questões que te favorecem. Tu deve ter uma genética mais pra magreza do que, né? E tem também uma questão de que você faz muita atividade física. De repente, se em algum momento, por exemplo, você rompe o ligamento do joelho, tem que ficar parado. Talvez nesse momento você ganhe peso. Exatamente. Então, no geral, a gente vê essa característica no homem que tem um pouco mais de facilidade para perder peso, para controlar a ansiedade, para descontar essa ansiedade fazendo atividade física. Isso é uma coisa que eu vejo dentro da minha prática clínica. Claro que eu atendo muito mais mulher. Mas eu vejo que homem, assim, ó, quando ele bota no foco que ele vai emagrecer, ele faz muita atividade física. E isso, atividade física, a gente sabe assim, ó, exercício físico, de fato, não emagrece. Mas ele descontar a ansiedade dele, que ele poderia estar descontando comendo, vai fazer ele perder peso. A atividade física que ele faz ali durante o dia, talvez, claro, diferente de um triatlo, um negócio um pouco mais puxado, mas tu ir pra academia ali, fazer... 40 minutinhos. Não vai emagrecer. Você come um biscoito, repouso tudo que tu comeu. Então, Agora, eu entendi. Agora, o fato de tu ir pra academia e ficar mais relaxado e não comer muito depois... Se tu comia porque tu era ansioso, daí tu descontou tua ansiedade fazendo um exercício, já não vai comer tanto aquela emoção. Exato, tu dorme melhor, né? Enfim, exato, tu cansa pra poder dormir, daí enquanto tu dorme tu não tá comendo. Esses episódios que são de comer mais, geralmente eles são no final do dia. Então, se no final do dia tu tá cansado, tu quer dormir, tu não vai querer comer. E provavelmente os episódios que tu tinha que tu comia demais é no final do dia, sempre à noite. Deixa eu te perguntar, você agora trabalha muito com mulheres, você comentou, né? Essa demanda de obesidade e tal. Você se formou em que ano? 2018. Ah, tá. Você já se formou nessa época, né, nesse universo de bastante rede social no Brasil, né? Mas ainda pegou pré-pandemia. Você acha que... Não tinha, quando eu tava terminando a faculdade, não tinha ainda... Não tinha tudo isso. Não sei se eu não vivia ou... Enfim. Não tinha, você não vivia. Eu também falei, mas esse negócio cresceu. Depois descobri que é desde 2015. 15? A galera começou a lançar infoproduto e tal por lá, 2015, 2016. A gente tava numa bolha, eu fazendo meu mestrado. Eu tava louco, meio bitolada, então. Atendendo pessoas com uma facada no coração. Isso. Você acha que rede social influencia muito pra galera que tá em casa assistindo essa parada com o corpo, assim, de querer... Porque o Jonathan Haidt escreveu um livro recentemente chamado Geração Ansiosa ou Geração Ansiedade, alguma coisa assim. Que eu li no inglês, eu não sei como é que foi o título em português. Basicamente, a tese do livro, ele fez um levantamento gigantesco na literatura. Assustador o que ele fez, assim, sei lá, deve ter tranquilamente mais de 6.000 páginas, não um livro, mas 6.000 páginas de abstract de artigo científico que ele levantou sobre o efeito da rede social, o uso de rede social em saúde mental. Ele compilou tudo isso num livro chamado Geração Ansiosa, acho que é o título em português. E basicamente a conclusão dele, desse levantamento todo, é que a rede social está acabando com a saúde mental da galera. Nem precisava de 6.000 páginas. Pois é. E em especial, e acho que isso também é bastante chocante, em especial e de forma significativamente maior em mulheres. O livro aponta que as mulheres, meninas, adolescentes, jovens adultas são muito mais prejudicadas por conta do uso das redes sociais.
Eu não sei exatamente o porquê, ele também não. Tu me ouviu falando aqui que o paciente chega pra mim falando que eu quero fazer um provador de Pois roupa. é. Como é que é essas mulheres com obesidade que chegam lá para você? Elas têm essa questão ou você acha que é uma preocupação com saúde, envolve estética? Qual que é o... A saúde, assim, tu convence a pessoa que ela tem que usar remédio por conta de saúde. Mas ela vem por questão estética. É É estético a estético. primária. Com toda certeza. Ninguém gosta de entrar em uma loja de roupa e não achar roupa pra vestir. Ninguém gosta de o marido olhar pra mulher do lado e falar, ela tá mais magra que você, deixando de lado as questões tóxicas, enfim. Existe uma sociedade que é uma sociedade que impõe magreza. Roupa foi criada pra mulher magra, se você vai num restaurante, uma porção de comida foi criada pra pessoa que come pouco. Tudo isso influencia diretamente na gente buscar uma magreza, né, como padrão estético. Então, eu digo 99% das que vêm porque tem uma questão estética. A gente prende a pessoa no tratamento, explicando para ela que aquilo dali vai muito além disso, que a chance dela ter câncer, a chance dela ter doença intestinal, a chance dela ter uma série de coisas aumenta por conta da obesidade. E a gente vê, por exemplo, na Inglaterra, se distribui hoje caneta pela saúde pública, porque diminui o gasto que o governo vai ter com o obeso. É muito difícil. Eu, trabalhando na emergência, chega um paciente obeso, 150 quilos. Se eu tiver que entubar esse paciente, é muito mais difícil. Eu uso muito mais droga. É difícil você induzir uma anestesia num paciente desse. Tudo se torna mais difícil. É difícil você mobilizar esse paciente. Para você mobilizar um paciente no leito, precisa de 2 técnicas de enfermagem. Se for um paciente de 150 quilos, precisa de 4. Então, tudo isso influencia na questão de saúde. Mas hoje as pessoas vêm buscar a gente. Não é por conta disso. É por conta de estética. Estética mesmo. É estética. Com toda certeza. E aí, depois então você amarra o paciente lá, ele chega pela estética, você pesca ele pela estética, e aí depois há um programa de convencimento ali para mostrar para ele a importância da saúde. Né? Exatamente. Aí assim, o paciente começa, faz exame. Vai vir um colesterol, toda pessoa obesa é uma pessoa doente. Ela pode não estar com exames alterados nesse momento, mas ela vai estar. Se ela continuar daquele jeito, ela vai estar. O colesterol dela vai estar alto em algum momento, talvez. Não, mas eu tenho 30 anos, meu colesterol tá lindo e maravilhoso. Agora, porque se você continuar assim, não vai continuar bom. É uma questão de tempo. Então, isso é uma coisa que eu tento amarrar para explicar para a pessoa o quão vantajoso pode ser ela tratar tudo isso. E às vezes, assim, né, eu criei esse método de tratamento baseado em 6 pilares e eu nunca vou conseguir convencer o paciente que ele tem que viver aqueles 6 de uma vez, tá? Tanto é que eu comecei a fazer atividade física faz 2 anos. Eu não achava que, não, eu não gosto, eu não vou fazer, sou uma criança birrenta e eu não preciso. Eu consigo viver bem comendo pouco e eu não vou engordar assim. Então, o paciente vai chegar, vou falar, para a próxima consulta, o que eu preciso de ti? Eu preciso que tu coma bastante proteína. Dali 3 meses ele vai consultar de novo, eu preciso que tu tome 3 litros de água. Dali 3 meses, a gente precisa ajustar a questão do teu sono. Então, sempre é uma coisa de cada vez, não fazer muita coisa para fazer tudo, para que ele consiga aderir. E para ele entender também que muita coisa de uma vez não vai ter resultado. Ele vai largar, em algum momento ele vai cansar. Você tinha comentado no início aqui que você achava que resolvendo a parte do seu corpo resolveria tudo, né? Imagina que a gente tem algumas pessoas aqui assistindo esse episódio hoje e elas estão pensando em fazer, ou não sei se faz hoje bariátrica ainda, faz bastante, por causa das canetas ainda faz bastante, ou uma bariátrica ou vai começar um tratamento com a caneta, partindo da ideia estética, né? Já que, as pessoas estão buscando esse tratamento e um dos principais motivos que você relata de quase todo mundo ali é a estética. E essa pessoa está assistindo agora, e ela está ali naquele negócio, a Tamires de 2009, no início da tua faculdade, um pouco antes do início da tua faculdade, pensando que quer mudar de vida, que quer mudar, e está com aquela expectativa de que, agora eu perco peso, eu vou conseguir resolver a coisa, né? Vou perder peso. O que você diria para essa pessoa? Quando eu fiz a minha cirurgia, não existia caneta, né? Então, uma coisa que se deve, eu penso que tem que falar para o paciente é tentar.
Então, vamos tentar fazer alguma coisa antes de pensar numa cirurgia, que é uma coisa pro resto da vida. Pro resto da vida, eu preciso repor ferro na veia, eu preciso fazer vitamina B injetável, tem uma série de coisas que vai acontecer como consequência de uma cirurgia. É uma cirurgia, tu tá tirando... Invasivo, né? Tirando um órgão de dentro de ti. A verdade é essa, é um pedaço que é teu. Tu vai tirar aquilo dali. Então, eu acho que vale a pena a tentativa. Vale a pena tentar fazer tratamento com medicação. Muitas vezes o que acontece é que por uma questão financeira, não é barato caneta, né? E por uma questão financeira, às vezes o plano de saúde vai cobrir a cirurgia bariátrica. Então, o paciente opta por isso. Mas uma coisa que eu prego bastante é caneta, cirurgia, qualquer coisa, a cabeça precisa ser tratada. Porque mesmo o paciente usando a caneta, quando ele quer comer, ele não usa a caneta. O paciente que ele faz uma cirurgia bariátrica, ele consegue burlar a cirurgia bariátrica. Ele consegue dividir a refeição. Então, tratar a cabeça, tratar o comportamento alimentar do paciente, explicar para ele por que ele come, porque ele tem uma compulsão, porque ele tem depressão, porque ele é ansioso, enfim, porque diversos motivos, é o que vai ser a chave do tratamento. Independente de ser caneta, de ser bariátrica, de ser apenas uma dieta. Tem paciente que chega lá e simplesmente não quer usar remédio, não quer fazer cirurgia bariátrica. Pensar que existe um comportamento alimentar que faz ele comer de maneira errada e que faz ele se tornar obeso é uma coisa muito importante. Eu nunca vou tentar convencer meu paciente que ele tem que fazer alguma coisa. Eu vou tentar fazer ele entender que tem alguma coisa errada ali. Até para ele ficar tranquilo, né? Tipo, tu não tá obeso porque tu come demais e não faz exercício. Tem uma questão metabólica, tem uma questão que envolve mais do que isso, né? É mais do que um balanço energético errado. Não é só isso. Então, não tem regra, assim, dentro de... eu vou convencer essa pessoa de que ela tem que fazer cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é pro resto da vida. Tem suplementação que vai ter que fazer pro resto da vida. Tem suas vantagens. E quando eu falo em vantagens, é uma coisa definitiva, né? Mas já aconteceu comigo, por exemplo, eu fazia 7 anos que eu tinha feito cirurgia bariátrica. Durante a faculdade, eu fui fazer um período da faculdade fora do Brasil, morei na Suíça, eu engordei 15 quilos. Porque eu comia basicamente carboidrato, café da manhã, no almoço, no jantar. Eu não comia proteína lá, só comia, né? E na Suíça era tudo muito caro, absurdamente caro, não tinha dinheiro para comprar carne, assim. Eu comia pão no café da manhã, macarrão no almoço, macarrão no jantar. Voltei, depois de 6 meses, 15 quilos mais gordo, com bariátrica. Então, isso não é uma coisa definitiva. Eu conheço pessoas que já fizeram bariátrica 3 vezes. Eu também já conheci. E volta o peso, tá? Volta, porque... E aí, se essa pessoa que tá aqui assistindo, e ela tá... O que você diria para ela também no sentido da expectativa dela de que eu vou resolver emagrecendo? Você vai emagrecer, tá? Tanto com remédio quanto com a bariátrica. Dificilmente não emagrece. Mas o que vem depois não é a pílula da felicidade. Pois é, isso aí que eu queria que você chegasse. Essa expectativa, tipo, agora eu vou alcançar, agora eu vou resolver tudo. Vou emagrecer e minha vida vai ficar... Não vai resolver. O problema é mais profundo. Vamos tentar entender o que é que te levou a chegar aí. Não é a pílula da felicidade. Tem muito paciente que vai... Você não conhece gente magra que tem depressão? Uhum. Não conhece gente magra que é ansiosa? Tu não conhece gente magra que tem anorexia, que tem distúrbios psiquiátricos diversos? Talvez na sua prática clínica você tenha mais paciente magro do que paciente gordo. E isso não quer dizer que ele é uma pessoa feliz, só pelo fato de ser magro. Uhum. Esse não é o caminho das pedras. Vamos realmente tentar pensar na... Controlar essa expectativa, né? De que vai resolver o mundo. Controlar. Assim, ó... É muito bom perder peso, tá? É muito bom você chegar num lugar e as pessoas falarem, nossa, como tu tá magra, nossa... E elas nunca falam assim, nossa, como tu tá magra. Nossa, como tu tá magra, tá mais bonita, né? Sempre falam isso. Então, isso é uma coisa que vai gerando uma alegria. E pro paciente que fez bariátrica, por exemplo, como tá magra, tá mais bonita, tá magra, tá mais bonita. Daqui a pouco ele começa a engordar. Exatamente, Isso é uma quebra de expectativa, porque, poxa, você fez o que tinha de mais avançado no mundo... Mais agressivo, né? Pra tratar essa obesidade. E aí, daqui a pouco, tu ganhou peso de novo. E aí? Agora eu tô infeliz de novo. Você se frustrou, assim, em alguns momentos? Tipo, no sentido de achar que tinha resolvido o problema e foi descobrindo... Porque imagino que no teu caso, como acho que não existia
tanto um universo de pessoas falando muito sobre isso. Você fez lá no interior, com o médico de lá que você comentou, não tinham as canetas. Imagino que essa constatação de que não é a pílula da felicidade, ela foi caindo aos poucos para você, né? Como é que foi o processo de você... Demorou um tempo até que eu ficasse magra. E assim... Mas assim, eu sei, mas como é que foi o processo de você cair a ficha de que não resolveu tudo que você achou que ia resolver? Caiu a ficha que não ia resolver quando eu comecei a ganhar peso, quando eu fui morar fora. Porque até então eram só flores. Era tudo maravilhoso. Eu perdi peso, eu tava disposta, eu tava feliz. As pessoas falavam pra mim que eu tava bonita. E isso era muito legal. Quando eu comecei a ganhar peso de novo, ligou um alerta. Eu pensei... Mas eu vou voltar para aquela situação. E a situação toda era assim, ó. Eu ia ter que voltar pro interior, que era um lugar que eu não gostava de morar. Eu ia ter que voltar a ser gorda. Eu ia ter que voltar a não ter amigo, a ser pouco sociável, a não sair de casa. As pessoas me olharem de cara feia porque eu era gorda. E isso era coisa da minha cabeça, tá? Uhum. Não, tipo, ninguém me olhava de cara feia porque eu era gorda. É porque eu não falava com ninguém mesmo. Não tinha uma questão de ser gorda ou não. Tudo aquilo dali voltava. E aí, naquele momento, eu pensei, poxa, mas se eu for gorda de novo, eu vou ser infeliz? Aí é que começou a me despertar, sabe? E até então, na faculdade, o que eu queria mesmo era trabalhar com emergência. Era uma coisa que eu curtia bastante, assim. Sempre gostei, sempre fiz estágio na faculdade pensando nisso. Mas, nesse momento, eu acho que foi uma quebra de... A impressão que dá é que você percebeu que o inimigo estava em volta ainda. Tava. Ele não tinha ido embora. E ele vai estar aqui sempre. A impressão que, pois é, mas a impressão que dá... A impressão que dá aqui, que eu tô tirando da conversa, da experiência ali, aliado com a ciência, é que tem um inimigo aqui perto de mim, que no início, né, a Tamires do início, ou a pessoa que tá assistindo e pensa em fazer bariátrica ou uso de caneta, tem um inimigo aqui perto de mim, isso daqui vai resolver e o inimigo vai embora. Aí você começa a descobrir que o inimigo não tá ali, mas aí depois de um tempo você descobre que ele voltou. E aí você quebra muito uma expectativa, né, de que o inimigo... E aí agora você traz, já com essa maturidade de ter passado por essa experiência, a ideia então de que o negocinho vai ficar sussurrando ali. Ele vai, e a ideia é que ele não seja tratado como um inimigo, né? Que ele esteja ali, ok. Tem a possibilidade de eu voltar a ser gorda? Tem a possibilidade. Qualquer um, pode acontecer com qualquer um. Pra mim a chance é maior, mas existe essa possibilidade. Mas vamos tentar conversar com esse inimigo... E falar pra ele que tudo bem se acontecer de eu ganhar 5 quilos, tem estratégia pra eu voltar. Manter essa constância no tratamento, no acompanhamento, enfim, tá sempre vigilante em relação a isso. E essa questão, no meu caso, né, da compulsão alimentar, vai ter que ser tratada, vai continuar sendo tratada pra sempre, sempre. Claro que em algum momento em que tiver uma estabilidade hormonal, talvez isso melhore, enfim, mas talvez em algum momento não seja necessária medicação, talvez em algum momento seja necessária apenas a terapia, e isso é uma coisa muito importante. Num paciente, por exemplo, com ansiedade, que come porque é ansioso, também é uma coisa que ele vai precisar lidar com aquilo pro resto da vida, talvez com terapia, talvez com remédio, talvez com suplemento, com alimentação, mas vai ter que lidar pro resto da vida. E não pensar nisso daí como o inimigo. Como alguém que tá ali pra te chicotear, pra te destruir. Como é que é o tratamento hoje de um transtorno alimentar? É psicoterapia e de medicação, o que tem? Pensando em transtorno de compulsão alimentar, hoje tratamento padrão ouro, lisdexanfetamina, Venvance. Venvance? É Venvance. Acho que ele foi... Ah, não, ele usa é um off-label, né? Ou já tá... Não, já tá. Já é registrado como... Venvance, ele é uma medicação... Até assim, a empresa que fabrica a medicação, que fabrica Venvance e Juneve. Mesma lisdexanfetamina, tá? São a mesma medicação, existem as mesmas dosagens, igualzinho. É que Venvance tem estigma, né? Vamos lá, a pessoa usar Venvance é um negócio... Ele chega na farmácia para comprar Venvance e já o farmacêutico já... Ele olha assim, você trabalha na Faria Lima, né? Exato. Então, tem esse estigma e a empresa criou a Juneve justamente por conta disso, pensando em sério mesmo? compulsão alimentar. É a mesma medicação, sai da mesma máquina, quebrar igualzinho. Uma objeção ali. Quebrar a objeção. Caramba. Porque é basicamente um distúrbio dopaminérgico, assim como transtorno de déficit de atenção e não te dá o colateral de... Dá, fico ansiosa, fica ligada, enfim. Quando eu, Tamires, médica, vou tratar paciente, é sempre... doses homeopáticas, enfim, justamente por conta disso, porque o paciente pode sair do quadro de compulsão, entrar num quadro de ansiedade um pouco pior, prejudicar o sono, sei lá. Prejudicar sono, enfim.
Eu sempre peço o paciente tomar a medicação bem cedo, tem um mecanismo de uma farmacocinética ali, de 12 horas, enfim. Não estamos aqui pregando que a pessoa tem que usar um remédio, mas pensando em transtorno de compulsão alimentar é isso. Pensando em transtorno de comer ansioso, a gente tem algumas possibilidades, claro que vai se enquadrar melhor para cada paciente, mas bupropiona com naltrexona também é uma possibilidade muito legal. Tenho tido resultados legais também, mas tem essa questão também. Bupropiona é uma medicação que ativa a pessoa, né? Se a pessoa tem algum distúrbio de sono, já dá uma quebrada. Mas é o que tem. Naltrexona é uma medicação que pensando em transtorno de compulsão alimentar, é boa. Antigamente se usava muito também sibutramina com topiramato. Qualquer tipo de anfetamina vai melhorar, né? Por conta da ação dopaminérgica. Agora, a sibutramina é uma medicação que causa muito efeito cardiovascular, causa muito efeito colateral. Também tem a questão do estigma, tá? O paciente chegar numa farmácia para comprar a sibutramina já é um negócio meio tenso, assim. E tem muita... Mas é uma medicação, por exemplo, que é disponível pelo SUS. Então é possibilidade. Dependendo da população, né? Exatamente. Custa R$30 uma caixa de sibutramina, uma caixa de Venvance custa 600. Pois é. Já é uma coisa... E as canetas para compulsão alimentar, então, não... Então, a tirzepatida hoje, Mounjaro, ela é uma medicação que ela diminui, tem estudos mostrando que ela diminui food noise. Essa questão da pessoa estar o tempo todo pensando em comida ajuda. Ela tem uma ação metabólica, então ela vai lá no teu centro de metabolismo, mantendo ele ativo durante o uso da medicação, mesmo com a redução da ingesta calórica, isso é uma coisa muito boa. E a ação de GIP, ela faz quebra de gordura, libera essa gordura como fonte de energia. Então, isso daí faz com que o paciente fique menos cansado durante o tratamento, que era uma queixa muito comum em relação à semaglutida, que era o Ozempic que se usava antes. Essa ação dela de controlar um pouco o food noise é uma ação legal. No geral, quando eu iniciava o paciente de transtorno de compulsão alimentar, até 6 meses atrás, que a gente iniciava tratamento com Ozempic, colocava Venvance junto. Hoje, com a tirzepatida, eu tento iniciar só com a tirzepatida sem pensar em Venvance. Como tá evoluindo essas canetas, né? Muita evolução. Não sei se foi o André que me falou que... Não sei se foi ele que disse que estão estudando uma que você vai aplicar uma vez no mês. Uma vez por mês. Tem. E assim, claro que tem todo um lobby farmacêutico, né? Mas a questão é... O que se quer convencer é que, antigamente, quando a gente falava em remédio para emagrecer, a gente estava falando de sibutramina, anfepramona, fimproporex. Essa classe de medicações, ela tinha dia para começar, dia para terminar, por conta de risco que ela trazia para a saúde. Principalmente risco psiquiátrico, né? Tu usar uma anfetamina é uma droga que pode se transformar numa droga de abuso. Enfim, tem uma série de fatores que limitavam muito o uso dessas medicações. Paciente com uma hipertensão descompensada não tinha possibilidade de usar. Hoje, com o advento das canetas, o que a gente vê? Uma série de vantagens que está se tentando provar, como análogo de GLP-1 tem sido estudado como prevenção de doença neurodegenerativa. Alzheimer e Parkinson, por quê? É considerado diabetes tipo 3. Então, tem ação principalmente metabolismo de glicose. Hoje, tratamento padrão ouro para MASH, gordura no fígado, é análogo de GLP-1. Então, a semaglutida está sendo utilizado para tratar gordura no fígado. Não necessariamente para perder peso, mas para diminuir gordura no fígado. Prevenção de doença cardiovascular, então promove proteção cardíaca, proteção hepática, proteção renal. Todas essas vantagens são vantagens muito grandes, principalmente quando a gente pensa antigamente nas medicações. Exato, sim. E são medicações que não têm ação direta em comportamento como um todo, assim. Então, não tem ação psiquiátrica neurológica, como tinha uma sibutramina, uma anfepramona, enfim. Então, essas são as grandes vantagens dessas canetas. E, claro, o uso crônico da caneta é uma coisa que ajuda. Entenda que eu tô falando, assim, tratamento de obesidade, tá? Tu usar cronicamente uma caneta num paciente que não é obeso, tu pode causar uma série de desajustes ali que não são vantajosos. Perfeito. E como evolui rápido até os mecanismos, né? E o tempo de uso. Porque, o Ozempic surgiu quando? 2020 alguma coisa? Sei lá. Ele reina absoluto já há algum tempo. O ano que vem quebra a patente, então são 10 anos pelo menos, tá? Então chegou no Brasil depois, então. Chegou depois, mas assim, a evolução é muito rápida. Tanto que muito temos Mounjaro hoje e já temos para lançar no próximo ano, já está estudo de fase 3, retatrutida, que é a evolução.
E já temos em estudo próxima evolução que vai se colocar anticorpo monoclonal ali para quê? Para paciente perder peso e ganhar músculo ao mesmo tempo. Caramba, cara. Então, assim, ó, é de ontem para hoje. Olha, o negócio tá evoluindo muito rápido. Essa questão do paciente usar a caneta uma vez por mês é uma vantagem muito grande. Muito grande. Por quê? Porque o cérebro da pessoa obesa, ele age diferente, tá? Quando a pessoa quer viajar para Disney e ela não quer aplicar a medicação porque ela quer comer, esquece, ela não aplica. Isso, não, ela não esquece, ela faz de propósito, tá? Ela esquece. Então, o fato de você conseguir... Antigamente tinha liraglutida, enfim, essas outras medicações que você aplicava todos os dias, o dia que você queria comer, você não aplicava. O fato de fazer uma vez por semana é uma grande vantagem, tá? Assim, ganhou um espaço gigante por conta disso. Meio que você se condenou a uma semana. Você colocou a medicação dentro de ti, não tem o que tire de ti o efeito dela, tá? Não existe antídoto. Tá ali dentro, tá ali dentro. Um mês é uma vantagem muito grande, mas a questão é, se você aplica em ti uma medicação cujo efeito dura um mês e você tem vômito, você vai passar um mês vomitando. O colateral vai ficar... Vai ficar verdade, você tem esse colateral também, é verdade. Eu tinha uns colegas aí que eles usavam os medicamentos, o Ozempic, não lembro qual que é da época, que eles faziam o seguinte protocolo de tratamento. Vamos ver se a doutora aprova. Eles tomavam segunda, terça, quarta e quinta. Aí eles comiam muito pouco, quase, tipo, só ficavam ali no pão com água. E aí na sexta, sábado e domingo era chopp, feijoada, pizza, macarrão. Aí segunda-feira, de novo, protocolo. Tem pessoas que fazem isso, né? Não foi criado para isso. A ciência da medicação é outra. Mas a gente tem utilizado bastante análogo de LP1 para tratar o alcoolismo, tá? Com grande sucesso. O paciente não consegue beber. Pode tentar, assim, ó, fala, pode beber? Pode tentar. Por que dá um negócio ruim nele, ou não tem vontade, ou não entra o álcool? Estufa mesmo, estufa. Principalmente assim, ó, vinho tinto e cerveja são bebidas que vão cair no estômago, eles vão ficar contidos ali no estômago um tempo maior. Então bate muito rápido, né? Fica bêbado muito rápido. E a cerveja mesmo parece que entra na barriga e vai... E aquela parada de cabeça de Ozempic? É porque a pessoa perde peso muito rápido, né? E aí o corpo... parece desproporcional. Então, antes a pessoa tinha um corpo assim. Entendi. Mas é um efeito... É a perda de peso rápido, entendi. Tá? Não é uma coisa... Entendi. Pô, o Lincoln, né? Você conhece o Lincoln, né? Ele fala que já teve paciente que tava caindo a unha. O paciente chegou pra ele com a unha caindo. A unha caindo. Caindo cílio. Eu já vi paciente caindo cílio também. A unha tava, como é que farelenta. Por conta do cara usar a caneta e comer só bobagem. Aí não tinha vitamina mais no corpo dele. Acontece bastante. Que loucura isso, que loucura. Imagina você em casa, tua unha ficar farelenta, o cabelo cair, tipo tufos de cabelo assim. Por hipovitaminose, que coisa maluca, cara. É um negócio que nem dá pra imaginar se você... E assim, ó, se a gente for pensar a pessoa que faz um acompanhamento médico, dificilmente isso vai acontecer, tá? Não. Geralmente é uma pessoa que vai ali na farmácia e compra. E aí o que foi, acho que 3 meses atrás, que foi determinado pela Anvisa é que precisava de receita agora para comprar e tal. Isso é uma grande vantagem, mas a indústria perde muito. As vendas das canetas caíram mais de 30% com isso daí. Porque as pessoas realmente, elas iam no médico uma vez por ano, o médico dava receita ali que ele ia na farmácia e pegava, enfim, ficava usando um ano inteiro, não repunha nada, fazia uma alimentação toda errada. Pô, fico imaginando o cérebro dessa pessoa, né? Se chegou ao ponto de cair o cabelo e a unha, eu fico imaginando, sei lá, o nutriente dos neurônios. Um patê, né? É até meio, né, muito louco imaginar os danos que pode ter causado e às vezes problema tensional, enfim. É muito, muito louco, porque com certeza essas vitaminas fazem um efeito gigantesco nos neurônios. Tamires, deixa suas redes aí de novo pra galera te acompanhar, como é que eles acham você, como é que eles marcam uma consulta, como é que eles adquirem cursos e etc. O meu Instagram é DRA Tamires AIX. A gente tem uma clínica aqui em Florianópolis, em Coqueiros, que se chama Instituto J. Tem o Instagram também, Instituto J Saúde Integrada.
E o método de tratamento que a gente criou, que é baseado mais assim num lifestyle mesmo, se chama Método TAC, de Tamires X Cortez. E tá no Instagram também o Método TAC. Legal. E aí, esse aí a pessoa pode adquirir algum curso ou é só consulta? Tem o e-book do Método TAC ali no Instagram. No meu Instagram também tem o e-book do método. Tem para agendar consulta, assim como no Instagram do Instituto J. Tudo consegue ver ali no WhatsApp quando sai do Instagram, já cai direto ali pra gente explicar tudinho. Maravilha, a gente vai deixar o link do Instagram dela aqui na descrição. Tamires, obrigado pela sua presença. Sua história é realmente incrível. Espero que incentive pessoas aqui do outro lado da tela a buscarem um tratamento de forma responsável, né? E entendendo as expectativas, já que você já trilhou esse caminho e deixou aqui as dicas pra galera. Pessoal, like aqui no episódio, porque o YouTube recomenda os episódios e os vídeos de acordo com a razão entre número de likes e visualizações. Então, se o nosso episódio tiver 100 mil views e 1000 likes, será um problema, mas se ele tiver 30 mil views e 20 mil likes, provavelmente vai ser um episódio que vai chegar em 1 milhão de visualizações. Então, deixa o seu like aí, às vezes você acha que, mas só o meu like não vai mudar nada. O seu like muda bastante, clica aqui para ajudar o nosso trabalho. Valeu? No mais, nós nos vemos no próximo episódio e até lá.